Olá, aqui é Moisés Luna do UPM e este vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu gravei para traçar um panorama geral sobre a certificação PMP. Você poderá acompanhar todas as minhas publicações no meu canal no YouTube. É só clicar em assinar canal, disponível no canto inferior da tela, e também em minha página pmpills.com.br. Assine o meu blog para ser notificado sempre que pintar coisas novas. Neste vídeo eu quero falar para você como é a prova do exame PMP. Vamos lá então? O exame consiste em uma prova com 200 questões de múltipla escolha e com 4 alternativas. Você pode optar pelo idioma português para responder a prova e você possui 4 horas para fazer as 200 questões. Fazendo as contas, isso dá exatamente 72 segundos para cada questão. O tempo ele é bem apertadinho, mas suficiente para fazer a prova. Por isso a necessidade de estar bem preparado para ela. Existem basicamente duas maneiras de fazer a prova: no computador, em um centro Prometric mais próximo da sua casa, ou no papel. As opções no computador estão disponíveis nas seguintes capitais brasileiras: Recife, Brasília, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba. Já a prova no papel está disponível nas seguintes cidades: Fortaleza, Manaus, Salvador, Vitória, Florianópolis e Porto Alegre, em datas anuais pré-definidas. Se você reside em outras cidades, você deve procurar algum desses pontos indicados no mapa. A empresa que presta serviço de aplicação do exame no mundo inteiro é o Prometric, cujo site está disponibilizado na tela. Mas atenção! O método padrão de aplicação da prova do PMI é a prova no computador. Para ter direito ao exame no papel, você tem que residir num raio mínimo de 300 km de distância de um centro Prometric. Uma informação importante: fazer o exame no computador ou no papel oferece vantagens e desvantagens. No computador, o exame oferece uma flexibilidade de datas muito maior. Você pode escolher qualquer dia da semana e esse tipo de exame traz a vantagem de apresentar o resultado imediatamente após você fazer a prova. Somente em casos excepcionais é que o resultado do exame pode demorar um pouco mais. E uma desvantagem da prova no computador é que o custo ele é maior. Ele chega a custar 32% a mais que o exame no papel. Já o exame no papel, o custo do exame ele é menor, ao passo que o prazo de resposta do seu resultado pode demorar até 8 semanas. Esse é o tempo que eles dispõem para comunicar o resultado do exame PMP. Mas eles costumam ser mais ágeis e o resultado tem sido publicado em 2 semanas aproximadamente. Uma outra desvantagem é que você tem menos flexibilidade de datas para fazer o exame, aproximadamente 3 a 4 datas no ano. Uma peculiaridade do exame é o seguinte: das 200 questões, 25 são de pré-teste. Em outras palavras, as questões de pré-teste não são avaliadas. Logo, se você acertar ou errar essas questões, isso não fará diferença no seu resultado. Não há como saber quais questões são de pré-teste. Elas estão distribuídas de maneira aleatória na prova e você deve responder a todas indistintamente. O PMI criou essas questões de pré-teste como meio efetivo e legítimo de testar a validade das questões para exames futuros. Sabemos que o PMBOK ele não engloba todo o conteúdo necessário para a prova de certificação PMP, sendo necessário compreender aspectos associados à prática da profissão. Essa abordagem extra PMBOK é muitas vezes apresentada em formato de questões situacionais. As questões do exame PMP são apresentadas em forma de perguntas de múltipla escolha, com 4 alternativas que apresentam um contexto, e as questões situacionais indagam algo do tipo: qual a melhor coisa a fazer? Ou o que o gerente de projetos deve fazer primeiro? Estamos acostumados a buscar sempre uma alternativa certa enquanto as demais são incorretas, ou vice-versa. As questões situacionais podem ter mais de uma opção correta ou mesmo todas corretas, mas entre elas existe uma que é a mais correta de todas.
Você só consegue responder esse tipo de questão se estiver afiado com o conteúdo da prova, e a maioria das questões, aproximadamente 150 delas, são desse tipo. Quantas questões do exame PMP eu tenho que acertar para ser aprovado? Os candidatos ao exame PMP devem acertar 107 questões para serem aprovados. Se você lembra, ainda existem 25 questões de pré-teste que não são consideradas para a nota final. Logo, o ideal é acertar 107 questões mais 25, que dá um total de 132 questões para garantir a aprovação. Isso corresponde a um percentual de aproveitamento de 66%. Algumas estatísticas e informações interessantes do exame PMP. Em relação ao tamanho das questões, é esperado que 70% delas sejam de tamanho médio, ou seja, 3 a 4 linhas aproximadamente, ao passo que 15% delas são de tamanho pequeno, 1 a 2 linhas, e os outros 15% tamanho grande. Você vai precisar da barra de rolagem para ter acesso a todo o conteúdo. Das 200 questões, 150 são situacionais. Já viu então que estudar utilizando um sistema de decoreba pode não ser muito efetivo. Sobre questões de valor agregado, é esperado que 10 a 12 questões desse assunto sejam citados no exame. Se você está estudando para a prova, sabe bem do que eu estou falando. Se você quer saber mais sobre a certificação PMP, baixe o e-book As Dúvidas Mais Quentes sobre a Certificação PMP, disponível em pmpews.com.br. Continue assistindo para saber mais sobre a certificação PMP, acesse o meu site upm.com.br ou meu blog pmpews.com.br para saber mais. Se você gostou desse vídeo, fala para mim, deixa uma mensagem, compartilhe com seus amigos e clique em gostei. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.